Voltamos aqui com a segunda parte, no papo com o professor Antônio Alberto Machado. A gente, na primeira parte, discutiu a questão de uma avaliação do que nós estamos passando na atual conjuntura e dos riscos que a Constituição, que representa a nossa democracia, está correndo. Na sua visão, professor, como que os movimentos que defendem a democracia, os movimentos, inclusive, que ajudaram a construir a Constituição, diante dessa conjuntura, ou seja, governos que representavam alguma alternativa popular acabaram sendo derrubados em 2016, com a presidenta Dilma, e agora nós estamos num governo de ultradireita, que está ameaçando a Constituição. Como que você enxerga uma possível reação, uma possível reorganização dessas forças para buscar defender a nossa democracia? Você vê, Ricardo, que essa sua pergunta e a coisa que a gente se pergunta sempre revela que aquela questão do Lenin, lá dos anos 1920, está muito presente. O que fazer, né? O que fazer, exatamente. Esse é que é o problema. A gente faz bastante análise de conjuntura, essas coisas estão ficando cada vez mais claras, estão bem claras, mas agora você pergunta o que fazer. Tem grandes dificuldades, né? Então, o que eu acho interessante perceber é, primeiro, o tamanho da dificuldade, dos adversários, para depois você traçar estratégias táticas. Uma coisa que eu percebo é a seguinte: a Constituição brasileira de 88, mesmo sendo a mais democrática que nós tivemos, a mais bem feita, mais bem debatida, né? Ela expressou uma correlação de forças, de esquerda, direita, centro-esquerda, que foi interessante. Essa Constituição ela sempre esteve sob ameaça. Você lembra que dentro do processo constituinte houve aquele movimento que então foi liderado pelo Sarney, do chamado Centrão, para já fazer ali no nascedouro da Constituição, antes mesmo que ela entrasse em vigor, uma revisão do que tinha sido feita. E logo depois daquilo surgiram várias emendas de revisão da Constituição. O grande argumento, então, era que aquela Constituição pudesse tornar o Brasil ingovernável. Então a palavra que se usava era ingovernabilidade, né, causada pela Constituição. Isso não era verdade, ficou provado depois com os governos democráticos aí do PT, que se você aplicar a Constituição, investir no poder aquisitivo do povo, do salário, do crédito popular, etc., isso aquece a economia e facilita a governabilidade do país. Então o problema nunca não era a Constituição. Agora, esse problema do ataque à Constituição, ele é velho. Agora aqui, Ricardo, eu acho que tem que fazer uma distinção que ela é importante, ela me assusta um pouco. Ela me assusta bastante. Porque quando você falava em rever a Constituição, mudar a Constituição, etc., você falava isso dentro do jogo democrático, né? Por meio dos partidos, por meio do parlamento, por meio do debate, não é? Ou seja, por meio do jogo democrático, né? Ninguém imaginava assim destroçar a Constituição, mas debatê-la novamente, rever, etc. E outro ponto, essa revisão ela tinha como foco os direitos sociais, econômicos, culturais, né? Ou seja, aquilo que a gente chama de os direitos fundamentais de segunda geração, né? Então o direito à moradia, trabalho, a previdência, o lazer, a saúde, a educação, etc., os direitos da classe trabalhadora. A ideia era restringir esses direitos, né? Com medo que, por exemplo, o salário mínimo crescesse muito, a mão de obra fosse ficar cara, ou que o Estado não pudesse pagar os juros da dívida se tivesse muito gasto social. Aquela ideia, veio a lei da responsabilidade fiscal que está dentro desse arcabouço. Então, o que você tinha, em resumo, um ataque à Constituição, mas era um ataque dentro da democracia e com foco nos chamados direitos de segunda geração, os direitos socioeconômicos e culturais. O que você está vendo agora é um retrocesso tão grande que chega a ser um ataque não só aos direitos de segunda geração, mas aos de primeira geração. Exatamente. E são os direitos civis e políticos. Então, um ataque à liberdade, um ataque à liberdade política, um ataque aos direitos políticos, a liberdade de ir e vir, a liberdade de opinião, a liberdade de educação.
Então você vê, quando nós estávamos imaginando que as liberdades civis e políticas estavam razoavelmente garantidas e que a luta agora, o desafio era garantir a efetividade das liberdades de segunda geração, socioeconômico-culturais, quando você estava pensando isso, como dizem os futebolistas, você toma uma bola nas costas e vê que agora o ataque é mais embaixo. Exatamente. Ou seja, é contra os direitos, é contra a própria democracia. E o próprio princípio de presunção de inocência. Sim, que expressa esses direitos de primeira geração. Você vê que ele ficou restringido até pelo Supremo. Agora vem uma terceira coisa que é mais preocupante, me assusta mais ainda. As instituições encarregadas de garantir a efetividade desses direitos de primeira geração têm sido ultimamente as primeiras não a deixar de garantir, mas a atacar. Você viu o ataque do parlamento quando derrubaram a Dilma Rousseff sem crime. Exato. Isso é uma violação dos direitos políticos. Você viu o ataque do Supremo Tribunal Federal, vários ataques, você acabou de mencionar, restringindo o princípio liberal de inocência contra a letra da Constituição. Você viu o ataque sistemático dessa Lava Jato, acabando com o núcleo de direitos fundamentais da Constituição. E você viu o Executivo, o próprio Michel Temer, dando o golpe na Dilma Rousseff. Então, vê, Judiciário, Executivo, Parlamento estão, assim, envolvidos nesse processo de destruição da democracia, pela destruição dos direitos de primeira geração, civis e políticos, e direitos sociais e econômicos. Aí abre-se um cenário tenebroso, de pouca esperança. Entra a sua pergunta, o que fazer? Eu fiz esse preâmbulo para dizer o seguinte: olha, a Constituição está aí, em vigor. Ela é uma bandeira de luta, ela precisa ser um paradigma, um parâmetro para as lutas. Mas as lutas de quem? Dos setores democráticos, das instituições oficiais, então é de Ministério Público, é do Judiciário, é do Parlamento, é de polícias, é da OAB, etc. Mas também de setores democráticos do próprio parlamento, dos partidos de centro, partido de esquerda, centro-esquerda, etc. Mas eu acho que ela é sobretudo uma luta dos movimentos sociais e da população organizada. Aí que tem que centrar o esforço, porque você vê setores das instituições não garantiram a Constituição, ao contrário, violaram a Constituição. Exatamente. Setores das instituições não estão assegurando a democracia. Se você não pode correr lá, bater na porta do Judiciário, do Parlamento, do Executivo para garantir a democracia, você vai correr para onde? Exatamente. Eu penso que você tem que correr, então, fundamentalmente, é para a rua, para o povo, para a organização social. Eu acho que a esperança está aí. Você não está vendo logo ali um triunfo, uma vitória dessas forças sociais, mas o caminho é este. O único, né? O único. Parece que eu acho que, eu não quero destilar um certo, mas parece o único, entendeu? Parece o único, a mim. Pois o caminho institucional não só ficou fechado, como ele auxiliou na destruição desse cenário democrático. Você vai correr para o bispo? Você vai correr para quem? Você vai correr para a força popular. Exatamente. E é importante que as pessoas, a gente tenta conversar muito com o Ribeirão Preto, professor, que as pessoas entendam que isso também está impactando imediatamente a situação delas no município, que é onde de fato elas moram, né? Você está vendo aí, o município não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para a educação, está retirando representatividade dos movimentos populares dos conselhos, que é uma coisa que está acontecendo lá em Brasília, mas que reflete nos governos municipais. Eu acho que as pessoas precisam, e tem que ser uma forma rápida, entender que esse processo de retrocesso vai atingi-las de uma maneira rápida e bastante cruel, né? Claro, você vai numa UBS aí, você não vai encontrar todos os medicamentos e o atendimento que você encontrava 5 anos atrás. Ok? Na educação você sabe disso, você é um profissional da educação. Na educação está faltando verba para você trazer um palestrante na escola. Entende? Então isso reflete na cabeça do seu filho, na formação do seu filho. Esse processo de retirada de direitos, que começou com Michel Temer, está se consolidando agora, mas além de retirar o direito, tira também a força dos instrumentos de luta da classe trabalhadora, enfraquece o sindicato. O presidente Bolsonaro acabou de revogar agora, por decreto, aqueles mecanismos de participação social que a Dilma tinha criado, que aquilo tudo dá musculatura para a luta social.
Então, quando você enfraquece essa luta social, você se enfraquece a si mesmo, né? A gente ficaria conversando aqui com você, professor, o dia inteiro. E a gente pode conversar mais um pouquinho, Paulinho? Não, pode ir pro terceiro bloco. Ah, é? Então a gente vai voltar para um terceiro bloco para conversar com o professor Antônio Alberto.